Olá pessoal, tudo bom? Hoje eu vou falar sobre um tema muito importante. Eu acredito que você, se não se encaixou nele ainda, você pode ter certeza que não tem como de escapar. Você vai encaixar em qualquer momento da sua vida. Sabe por quê? Porque as estatísticas e evidências mostram a cada dia que existem alguns fatores, né, que são aí predominantes na nossa base e principalmente na nossa base alimentar, estilo de vida, né? Que vão fazer com que não tem como nós ganharmos peso daqui para frente. E com o ganho de peso vem as consequências, né? E essas consequências são inúmeras, inclusive difíceis até de enumerar, de todas as consequências que a gente tem quando a gente está fora do percentual de gordura ideal. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre um tema muito interessante, que é artigo científico, né? Sempre na mão, aqui tudo que a gente fala é em cima de base científica comprovada. Inclusive esse teste aqui, ó, do Congresso Brasileiro de Ciência e Saúde, onde fez um apanhado geral, né, de vários trabalhos falando sobre ansiedade e obesidade. Esse trabalho veio com um objetivo simples, mostrar se existia alguma relação entre a pessoa que aumenta o peso e a ansiedade, ou se a ansiedade que gera obesidade e vice-versa. Eu sempre falo o seguinte, eu nunca acreditei e não acredito ainda que a ansiedade, compulsão, seja fatores determinantes no seu ganho de peso, tá? Por quê? Porque quando a gente fala de ansiedade, compulsão, a gente está falando de um valor muito numérico, uma coisa muito abstrata. Eu acredito muito que fisiologicamente tudo que você é hoje, tudo que você vai ser daqui para frente é uma relação de hábito. Então, quando você não muda seus hábitos, você entende que você está em compulsão. Fecha o seu olho e eu vou falar compulsão. Fecha seu olho e eu vou falar de ansiedade. O que isso significa para você? Imagina que o seu cérebro pensa da mesma maneira. Ansiedade, compulsão é um termo muito vago e tem várias coisas que podem gerar o mesmo estímulo para que você possa aumentar a fome, aumentar a vontade de comer doce, aumentar a vontade de bebida alcoólica, que são os grandes ativadores de ganho de peso, que é por desidratação e por pico de insulina. E esse trabalho veio falando justamente isso, né? Que todas as vezes que a pessoa aumenta o peso, ela consegue sim aumentar o nível e o tipo de tratamento para ansiedade. Na verdade, transtorno de ansiedade, tá? Então, mostra em vários trabalhos, inclusive vários trabalhos de Harvard que está aqui nesse projeto, tá? Desse trabalho científico, mostrou o seguinte, que existe uma correlação direta. Quanto maior for a percentual de gordura, principalmente acima de 30% de gordura, em alguns casos 25% acima de gordura corporal, já existe uma grande tendência de você começar a ter alguns estímulos ou potencializar os transtornos de ansiedade, compulsão e dentre outros fatores. E esses transtornos de ansiedade e compulsão, com o aumento de peso que já houve pelos hábitos alimentares que você teve, né, você vai potencializar. Então você vai ganhar mais peso com esses estímulos que eles chamam de ansiedade. Então, existe uma correlação direta entre ansiedade e base nutricional, existe uma relação direta entre obesidade e base nutricional, e o que a gente tem que fazer são mudar alguns pilares da sua vida hoje para que você possa transformar a sua realidade. Se você quer realmente, né, cuidar da sua saúde, se você quer ser a melhor fase sua agora, você tem que corrigir alguns pilares básicos que eu vou te falar aqui agora. O primeiro pilar é sempre a hidratação. A maioria das liberações hormonais, dos seus estresses fisiológicos e o que a gente chama de ansiedade e compulsão, muitas das vezes simplesmente são estresse fisiológico. O seu corpo está te mostrando que ele precisa de alguma coisa, geralmente é a hidratação. E como você não oferece a hidratação, ele libera alguns hormônios que estimulam o sistema de vício, que chama de sistema endocannabinoide, que é o mesmo sistema de vício de droga. Isso aumenta a sua sensibilidade de coisas que são ricas em energia, que seja álcool, que seja doce, que seja refrigerante, que seja qualquer coisa que você gosta. E, consequentemente, isso vai fazer com que você ganhe peso. Então, hidrate bem, tenha um bom planejamento nutricional, tá? Planejamento nutricional não tem nada a ver com comer proteína doce, comer refrigerante, mas nada disso. Comer saudável, comer
Você ter uma base nutricional, um planejamento nutricional correto, quer dizer você fechar macro e micronutrientes de forma ideal, de acordo com os seus objetivos, de acordo com as suas necessidades. Então não é comer só frutinha, não é só comer suquinho, não é simplesmente corrigir a base nutricional para você ficar de forma mais saudável. Você tem que ter um bom planejamento nutricional de acordo com a sua exigência metabólica, funcional e etc. Terceiro ponto é fazer exercício todos os dias. O exercício, ele é o principal ativador. E segundo esse trabalho aqui, igual eu já mostrei para vocês antes, tá? Que é uma revisão geral, né, de vários estudos, né, através de banco de dados reais. Então esse trabalho mostra para a gente o seguinte: um dos principais tratamentos, se não o principal tratamento para qualquer tipo de ansiedade é a redução de gordura. E o principal ativador para a redução de gordura é o movimento. Então você tem que começar a fazer exercício. Exercício dentro da intensidade ideal e de acordo com as suas limitações. Que seja aeróbio, que seja musculação, que seja concorrente, que seja qual você acreditar. Porém, deve ter intensidade ideal, deve estar dentro de uma zona de frequência cardíaca para você buscar o substrato correto e aumentar a conversão de gordura. Quando você reduz o percentual de gordura, você consequentemente vai reduzir também todos os transtornos que você tem e os estímulos para você ganhar peso. Então comece a hidratar bem, faça um bom planejamento nutricional, de preferência acompanhado, tá? Exercício físico dentro da frequência cardíaca ideal, seja ele qual você estiver fazendo aí hoje, e tire os ativadores, refrigerante, bebida alcoólica, independente se é zero, light, fit ou qualquer coisa do tipo, que estimula da mesma maneira sim, por conta de receptor de glicose no intestino, tá bom? Então para você que quer mudar a sua realidade, quer sair desse quadro de ansiedade e obesidade, que é um quadro que vai aumentar cada dia mais, tá? A previsão é que em 2035 aí, mais de 50% da população brasileira vai estar com ansiedade, transtorno de ansiedade, compulsão e vários outros fatores, assim como também o quadro de obesidade estará em pontos aí totalmente elevados. Consequentemente, a quantidade de patologias recorrentes a isso, que são as principais: hipertensão, diabetes, né, gordura no fígado, problemas renais, vão aumentar aí de forma indiscriminada. E consequentemente aí um grande caos, né, na saúde pública. Então se você quer transformar a sua saúde, é muito simples, comece agora. Existe ajuda, tá? Existe ajuda qualificada, então faça a coisa certa, seja a sua melhor versão, para de carregar peso à toa, pare de sentir coisas que você não precisava estar sentindo, pelo simples fato de você mudar sua atitude mental, ser acompanhado e transformar sua saúde. Um grande abraço, existe relação e venha fazer parte comigo. Grande abraço!